A gente quer falar uma palavra rápida, mas direcionada de Deus para nossas vidas hoje. E eu queria que você pudesse meditar nessa palavra, que ela pudesse chegar ao seu coração, fizesse morada, e você pudesse entender qual é o princípio, a identidade no reino. Nós somos filhos do rei. Vocês são filhos do rei. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor assim revele a nós nesta manhã. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor Deus, e nos direcione. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, para que possamos compreendê-la e caminhar segundo a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Identidade no reino, somos filhos do rei. Essa é a palavra central no mês de fevereiro. O tema do ano é: venha o teu reino. E interessante que nós começamos a falar sobre isso lá no começo de novembro, e tudo que nós estamos lendo é reino. O que Jesus fala? Reino. Seja estabelecido o reino de Deus. Eu vim para que o reino de Deus seja estabelecido, e isso tem sido uma verdade. Eu espero que você também desfrute dessa verdade. E o texto que Deus nos colocou no coração é Romanos capítulo 8, os versículos 14 ao 17, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas para receberem um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. A carta de Romanos, ela foi escrita aproximadamente entre 56 a 58 depois de Cristo. E os romanos estavam vivendo um tempo que precisavam ter uma identidade. Não só os judeus que estavam lá, mas os gentios, mas qual era a identidade que estava se firmando naquele povo? E aí vem esse texto, vem essa palavra que Paulo escreve com o propósito de apresentar a explicação detalhada do que é ser filho de Deus. E isso que é importante nós entendemos, porque ele não fala só disso, mas ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a justificação pela fé e fala sobre uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo é um passo para isso. Você já conhece Jesus, você já tem Ele no seu coração, mas o batismo é uma reafirmação da nossa vida pública, dizendo: eu vivo agora a vida de Cristo na minha vida. Então Paulo está dando aqui, tentando explicar para eles, para entender qual é a identidade. E é esse texto que serve para nós hoje. Qual a sua identidade em Cristo Jesus? Se alguém perguntasse para você assim: quem você é em Cristo Jesus? O que você diria? Essas perguntas são horríveis quando faz, né? Porque a gente nunca tem resposta. Mas quem é você como filho de Deus? A primeira coisa que existe aqui nesse texto e que eu quero extrair é que somos guiados pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira coisa que ele coloca é esclarecer que nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. E é interessante porque o Espírito nos conduz a uma jornada cristã de fé, de coragem, de amor, de paz. Ele nos conduz a uma caminhada cristã onde nós sabemos viver em santidade e alinhados com a vontade de Deus. Estamos vivendo a nossa vida alinhado à vontade de Deus? O que fazemos, Deus aprova na sua totalidade? Somos guiados pelo Espírito de Deus. Trata de uma caminhada conjunta. Você e o Espírito Santo de Deus. Eu e o Espírito Santo de Deus. É uma parceria. No futebol, os meninos que gostam, quando tem uma parceria, você tem o quem? Você tem o parça, não é? O seu parça, hoje, é o Espírito Santo de Deus. É aquele que caminha com você.
aquele que está com você, aquele que te dá direção na sua caminhada. A primeira coisa que Paulo está explicando aqui, olha, vocês não estão mais sozinhos, como vocês são filhos de Deus, e o Espírito Santo te guia a partir desse momento. Se nós não entendermos isso, nós caminhamos sozinhos, de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso querer, de acordo com o nosso pensar, de acordo com aquilo que a gente acha que a vida tem que ser. E aí as nossas decisões não são mais assertivas. Muitas vezes nós erramos, e quando estamos lá na frente a gente fala assim, opa, errei, vou pegar o primeiro contorno, que nem numa via, e eu vou voltar ao caminho novamente, para estar junto com Deus. É assim, não trata de um conhecimento geral, não trata de uma previsão do tempo, do horóscopo, do noticiário da economia, das coisas que a gente pode ver no dia a dia. Trata de direções de Deus para nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês que vão ser batizados, alguém já está vendo o que eu estou falando aqui, vocês precisam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos conduzir. Nós não podemos ficar tomando decisões, mas nós precisamos entender qual é a direção de Deus. Estamos falando de direção que vem do trono de Deus, revelada a nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é mais do que uma presença, ele é um poder. Ele não apenas nos acompanha, mas nos capacita a viver com Cristo deseja. Max Lucado. Presta atenção, o Espírito Santo é mais do que uma presença. O Espírito Santo é o poder de Deus manifestado na sua e na minha vida, como Filho de Deus. Não é apenas que nos acompanha, mas nos capacita a viver com Cristo, como Ele deseja. Tem alguém aí para dizer um amém? Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos muito mais assertivos. A pergunta que eu quero que vocês pensem, principalmente para vocês 4 aqui, para vocês 5, para vocês 6, quantos vão ser batizados aqui, é: você tem permitido que o Espírito Santo guie sua vida, ou está tomando decisões com base apenas nos seus próprios desejos? Quem está te direcionando? A força do seu braço? O seu intelecto no seu trabalho? Os seus recursos financeiros, que traz um monte de gente para ficar ao seu lado? Quem está te conduzindo? O Espírito Santo de Deus? Eu espero que sim. Hoje você é convidado a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Busque ser guiado pelo Espírito Santo. Leia a palavra, ore, cante louvores, dedique tempo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Não é a hora de você falar, é a hora de você ouvir. Tempo de quietude. Você já passou por esse tempo de quietude? Coloca um sonzinho lá e fica assim: Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Enquanto Deus não falar, eu não me movo daqui. Esse tempo precisa existir. Da mesma forma que eu trabalho, da mesma forma que eu estudo, da mesma forma que eu faço um monte de coisa, eu tenho que ter tempo para com Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que está logo em seguida é sobre recebemos o poder, recebemos o espírito de adoção e não de medo. Vocês não receberam um espírito que os escravize para que novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos. A segunda parte desse texto é interessante, porque ele fala que como filhos de Deus, nós não somos escravos do medo e do pecado. O que aconteceu no passado, com a história de Adão e Eva, com a queda, não mais prevalece sobre nós, porque nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Diga amém aí, meu irmão. Isso é muito importante. Essa é uma verdade que não tem fim. É até a eternidade, até quando a gente pegar o elevador ou a escada rolante, seja lá como que nós vamos subir lá para o céu, mas vai chegar um dia que todos nós vamos subir para os céus, como filhos de Deus. É interessante porque nascemos em um mundo onde somos escravizados o tempo todo.
O tempo todo com sofismas, com perseguições, com calúnias, com mentiras, mas nós desfrutamos da liberdade de chamá-lo de Pai. Você e eu podemos chamar Deus de Pai. Nós não temos mais um espírito do medo. Nós não estamos mais vivendo neste mundo onde as coisas nos pressionam. Se você acordar logo amanhã, se começar e você pensar o que você tem que fazer por dia, não dá o medo. Você fala assim, quanta coisa. Estou pressionado pelo meu trabalho, estou pressionado pelas coisas da casa, estou pressionado pelas coisas dos filhos, estou pressionado por tudo que o mundo vai criando. Nós somos libertos. Nós já vivemos uma vida com Cristo. Certamente a maneira como fomos educados, o ambiente que fomos criados, o sistema político e a economia sobre o qual vivemos exerce uma influência, boa ou má. Mas além, vamos muito além. Nós lutamos com todo o tempo, com a justiça, com a liberdade e com o amor que a palavra de Deus assim nos ensina. Nós precisamos viver dessa forma. Não podemos viver mais sobre o medo, mas viver sobre a palavra de Deus, sobre a sua promessa. Esses conflitos que afligem milhares de pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas estão aprisionadas. E não é só o anônimo. São as pessoas também que são conhecidas na mídia. Essa semana mesmo, eu não vou citar aqui, uma pessoa muito conhecida revelou que está com depressão e que não consegue mais se libertar disso. Você olha na televisão, parece que está tudo bem, mas por trás existe uma prisão. E quantas são as pessoas que hoje aparentemente estão bem, mas por trás estão aprisionadas, presas na sua mente, no seu coração, e não conseguem se libertar do medo. O texto de Marcos 7 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tudo isso aprisiona a vida de muitos nos dias de hoje. Não há que nos encha de mais alegria do que saber que somos amados pelo nosso Pai Celestial. Charles Spurgeon. Convidei alguns pensadores hoje para participar da mensagem. Eu sei que alguns não gostam disso, mas é assim que Deus conduziu e assim vai ser. Nada há que nos encha de mais alegria do que saber que somos amados pelo nosso Pai Celestial. Você já se sentiu amado por Deus? Você já sentiu-se amado pelo seu Pai? Você tem recordações com o seu pai quando brincava com você, ele te abraçava, ele fazia tudo para trazer alegria para você? É a mesma forma. Deus ama tanto você que é dessa forma que ele te convida. Eu sei que muitas vezes algumas famílias não tiveram um pai presente, mas nós temos que pegar pelo menos aquilo que foi o melhor momento. Meu pai foi ausente, mas eu guardei algumas coisas boas. Em alguns momentos eu falei assim, aquele momento eu tenho que aproveitar 100% ele, quando ele estava lúcido. E eu aproveitava 100% ele. E eu guardo o quê? Eu guardo o tempo ruim ou eu guardo o tempo bom com ele? O que está no meu coração? As coisas boas. E assim com Deus é a mesma forma. É assim que a gente vive, guardar as coisas boas de Deus como Pai Celestial e viver essas coisas boas. Vocês precisam viver isso com intensidade, com maior intensidade, o que Deus está preparando para vocês. Vocês vivem como filhos amados de Deus ou como um escravo do medo e da culpa? Você está liberto ou você continua vivendo sobre uma prisão? Viva como filho de Deus, sem medo, sem restrições, com o sentimento verdadeiro que é amado
amado por Deus. Lembre-se de que Deus o adotou e você tem livre acesso a Ele, como Pai. Sinta amado, abraçado pelo Pai. Eu falei um pouquinho antes, e eu tenho essa imagem que Deus me deu, e vira e mexe, eu sonho dessa forma. Eu penso num lugar onde tem um grande palácio, um grande rei. E eu vou entrando naquele... Primeiro tem aquela porta que desce, né? Tem um rio protegendo aquele lugar. E eu vejo eu entrando naquele lugar. E eu vou passando naquele lugar. E a porta se abre, não tem ninguém que me impede. E eu vou entrando naqueles corredores imensos. E eu vou entrando e daqui a pouco abre uma grande porta. E eu vejo o meu rei. E eu estou indo até o lugar dele. É assim. Você é filho do rei. Deus escolheu. Você é filha do rei. Deus te escolheu. Você pode até que não tenha tido um pai presente, mas Deus é um pai amoroso que está com você. Nós precisamos entender e compreender isso. Logo em seguida o texto diz assim: somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qualquer filho, pela lei, é herdeiro do pai e da mãe. Usar os nossos advogados que estão aqui. Quando você tem uma herança, você é, pela lei, herdeiro. Da mesma forma que existe essa lei, existe a lei espiritual. Da mesma forma que um pai, que um filho, ele tem a herança do pai, nós também temos a herança de sermos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, de todas as promessas da palavra de Deus. Nós vivemos essa herança, é um direito adquirido. Quando eu aceito a Cristo, eu me torno um herdeiro e um co-herdeiro em Cristo Jesus. E muitas pessoas não estão vivendo isso. E as promessas de Deus são para nós. Ao adotar esse princípio, os seres humanos, sabendo ou não, estão refletindo o que ocorre na área espiritual com Deus. Ao sermos convertidos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo de todas as suas promessas. Concorda comigo se eu pegar essa palavra aqui de Deus e ler uma palavra, uma promessa de Deus para alguém e ela não acreditar, terá algum efeito? Não. Agora, se eu ler essa palavra para uma pessoa e ela se apropriar como filha de Deus, aquela palavra não vai acontecer? Aonde está o problema? Na palavra ou no quem recebe? Em quem recebe. É simples assim, a palavra não precisa de muitas coisas, é só entender, se a palavra é para você, você se aproprie dela, porque ela te pertence. E em um tempo certo vai acontecer. É interessante porque quando nós entendemos a palavra de Deus aqui, ele está dizendo que a Bíblia nos ensina ao sermos chamados filhos de Deus, também somos herdeiros das suas promessas. E essas promessas são de paz, alegria, de graça, provisão, vida eterna e toda a palavra de Deus. Na mensagem de domingo passado, nós falamos sobre Abrão. E é interessante que o convite é feito por Deus a Abrão. Deus olhou na terra e viu um casal e falou assim: é esse casal que vai começar todas as coisas para que o reino de Deus seja estabelecido. É com Abrão e Sarai que eu estou escolhendo hoje, e ele faz esse convite. Vocês lembram, quem estava aqui, ele faz esse convite, e a partir daquela linhagem, nós chegamos até Jesus. Não foi da noite para o dia. Ele olhou no céu e era o que ele faz: eu lhe mostrarei, farei de você, o abençoarei, abençoarei o que te abençoarem. E essa palavra se tornou uma verdade, porque aonde eles foram, tudo aconteceu dessa forma. Ganharam não só o nome de Abraão e Sara, mas tudo aquilo que eles colocaram às suas mãos. Foram homens prósperos, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Quando nós cremos numa promessa de Deus, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Deus dessas promessas. Nós precisamos entender a nossa identidade não se baseia em circunstâncias
terrenas. Guarda bem isso. Nossas necessidades não se baseiam em circunstâncias terrenas, o que o nosso olho vê, com o poder que eu posso adquirir. Não funciona desse jeito. Mas a verdade é que pertence a Deus, e todas as suas promessas são disponíveis para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, vocês não olhem para as coisas que o mundo está oferecendo, mas se apeguem nas heranças celestiais, que é aquilo que Deus tem para vocês. Nós precisamos compreender isso, e isso é importante. Nosso valor não vem do que temos ou fazemos, mas de quem somos em Cristo Jesus. John Piper. Medite sobre isso. Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que a palavra diz. O que Deus te colocou. Aonde Deus te chamou. Nós precisamos crer nisso. Às vezes nós vivemos situações que a gente não precisa viver. Porque a gente acredita muito mais no que as pessoas falam do que a promessa de Deus nos garante. Sua identidade está arraizada em Cristo, ou que as pessoas dizem que você é. Tenha uma identidade firmada em Cristo Jesus. O mundo pode mudar, ele pode te colocar alguns atributos para você, pode dizer algumas qualidades, pode dizer que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é inteligente, que tudo que você faz dá certo, que você é habilidoso, mas mais do que isso, se baseie na palavra de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Sua identidade é filho de Deus. E o último ponto, que é o texto logo em seguida, diz assim, as promessas da herança. Então logo em seguida o texto nos diz assim, se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Essa promessa nos dá esperança e direção, nos motiva a viver, sabendo que nossa recompensa final será e estará na presença de Deus na eternidade. Não pense que você está vivendo só o dia de hoje. Aquele plano que começou lá atrás, de restauração da humanidade, com Abrão e Sarai, e que concretiza em Jesus, ele continua até a eternidade. E nós somos filhos do Rei para a glória. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, seja em momentos de adoração, em nossa rotina diária, ou mesmo em meio de sofrimento. Nosso objetivo é exaltar a Deus, glorificar a Deus. Você glorifica a Deus, você exalta a Deus, os seus lábios têm louvores, têm cânticos espirituais. Você consegue começar a exaltar a Deus, e dizer, ó Deus, hoje eu quero só entrar na tua presença, só para te adorar. Só para dizer quem o Senhor é. Teve uma hora que eles estavam tocando aqui, e aí Deus começou a colocar no meu coração era uma frase, mas eu dizia assim, sim, eu já não lembro mais da melodia, porque essas coisas acontecem só na hora, né? E aí eu falava sim, e eu dizia assim, o poder de Deus está estabelecido. Sim, nós somos filhos de Deus. Sim, o Senhor está conosco. Sim, e aí eu fui falando, não lembro o que era, acho que era o Márcio que estava falando, e o Guilherme estava tocando, e eu estava declarando louvores. É assim que nós somos chamados. As promessas da herança eterna precisam ser vivenciadas hoje. Vai se preparando hoje para aquilo que é o dia de amanhã na eternidade. Comece a adorar a Deus. Comece a contemplar a sua formosura. Em um mundo cheio de distrações e tentações para buscar a nossa própria glória, nós somos chamados a deslumbrar a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Tem uma música isso,
que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem não conhece a música, precisa conhecer. É um versículo bíblico. Claro que tem alguém que canta melhor que eu. Mas o que eu quero que você saiba e que você entende é que nós precisamos viver e possamos abraçar esse chamado com alegria, vivendo cada dia com honra ao nosso Criador. Que Deus nos capacite a sermos verdadeiros adoradores, refletindo a sua glória em tudo que fazemos. A glória de Deus tem que ser refletida nos dias de hoje, através da sua vida e da minha vida. Nós somos a semelhança de Cristo. Cristo nos escolheu. É através de nós que a justiça, a paz, a alegria vai ser manifestada lá no nosso condomínio, lá na nossa vizinhança, lá no trabalho, lá nos estudos, lá com o açougueiro, com o padeiro. É nós que manifestamos a glória de Deus. É nós, como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, que declaramos quem é Ele. E é interessante porque C.L. Lewis diz o seguinte: os crentes são peregrinos nesse mundo, pois sua verdadeira pátria está no céu. Você pode estar vivendo um dia de hoje, mas os seus olhos estão fitos lá na eternidade. É assim, é desse jeito. Eu estou aqui, mas eu estou pensando lá. Eu estou aqui lendo as promessas de Deus, mas eu estou vivendo hoje, mas eu estou olhando lá. Eu estou vivendo lá. E eu quero levar o máximo de gente comigo. Eu quero falar desse amor para as pessoas e dizer que essa glória não é minha. Eu sou só um servo em Cristo Jesus, mas o poder vem de Deus, é de Deus que manda todas as coisas. E eu quero viver esse poder para que outras pessoas possam também conhecer. Para chegar ao grande dia e a gente possa subir. Esse mês, ou essa semana, melhor dizendo, o relógio do final dos tempos mudou. Você sabe disso? Era 2 minutos, agora são 89 segundos. Não quer dizer que daqui a 89 segundos o Senhor vai voltar, o mundo vai acabar, não. Mas existe os sinais que eles colocam, que vão dizendo sobre essa cronologia. A verdade é que está difícil viver nos dias de hoje, sendo cristão. Eu quero colocar um logo aí na porta. Eu posso colocar um logo nessa porta? Posso. Aí eles vão dizer assim, 1,5 metro só você pode colocar. Eu quero escrever, Jesus Cristo é o Senhor. Não posso. Você sabia disso? Eu não posso. Posso pôr uma cruz? Posso. O símbolo da cruz. Mas não vai falar a palavra de Deus, não vai pôr Cristo, porque não pode. As leis estão mudando. Parece sutil. Se nós não nos atentarmos, se nós não formos esses filhos de Deus que levam o significado verdadeiro desse nome, quem é que vai mudar essa humanidade? As leis? Um governante que vai surgir com os princípios da palavra de Deus? Deus não precisa disso. Ele precisa de pescadores, de gente simples como você e eu. É assim que Deus usa. O mais improvável é o que Deus utiliza. Opa, passei. Ixi, não sei voltar. Agora sei. Você está vivendo para a eternidade ou apenas para o presente? Vocês hoje estão tomando decisões para o futuro. Vocês não estão pensando no hoje, vocês estão pensando no amanhã. Vocês não estão pensando, não só simplesmente nesse lugar, nesse momento, descendo as águas quentinha que o Douglas está olhando ali, se está quente ou não, você avisa quando estiver quente. Mas, e não só para os seus amigos e as pessoas que estão aqui, mas é uma decisão de fé, mas que vocês já saibam da palavra. Hoje Deus quer caminhar vocês para um novo nível. Concluindo, nós estamos sendo convidados, a eles e a todos nós, a vivermos uma vida plena, confiante e focada na eternidade, como filhos de Deus,
Você não é escravo, mas é filho. Você não é órfão, mas tem um pai. Você não é sem valor, mas é herdeiro de Deus, filho do rei. Esta é a verdade para mim e para você que Deus quer revelar nessa manhã. Nós não somos escravos. Nós somos filhos. Nós não somos órfãos. Nós temos pai. Nós não somos pessoas sem valor, mas somos herdeiros de Deus, filhos do rei. Depois eu vou mandar essa mensagem para vocês. Se vocês também quiserem, depois é só fazer o contato com a gente manda a mensagem inteira. Mas eu quero que você saia daqui e que você entenda o convite que Deus está fazendo a você com o Filho de Deus. Alguns aqui já são filhos de Deus, mas você está vivendo sobre o medo? Você é órfão? Você está vivendo em tempos onde você não se vê como herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus? Hoje Deus está te chamando para você viver dessa forma. Feche seus olhos. O que impede você de viver o reino de Deus plenamente em sua vida? Quais são as barreiras ou bloqueios que te limitam você a ser chamado filho de Deus, de se sentir como filho de Deus? Você faz parte do reino de Deus. Você não está sozinho. Eu sei que a vida tem sido difícil, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus escolheu a sua vida para te chamar de filho. Sinta-se abraçado por Deus nessa manhã. Sinta Deus te convidando para uma nova caminhada, sentindo a presença dEle. Pai, nessa manhã, Senhor, nós entendemos a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva, Senhor, e ela fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos trabalhando num tema que o Senhor colocou aos nossos corações e tem nos trazido alegria, que é: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E, Senhor Deus, hoje nós estamos meditando sermos filhos desse Rei. Que hoje, Senhor Deus, todos possam se sentir como filhos de Deus. Se tem alguma coisa que precisa mudar, que o Senhor revele agora ao coração dos Teus filhos, para que eles possam saber, ó Deus. Se há alguma coisa que tem impedido, Senhor Deus, ele viver o reino de Deus na sua integridade, alguma barreira, algum sofisma, algum bloqueio, Senhor Deus, caia por terra no nome de Jesus. É neste nome, Senhor Deus, que nós declaramos que tudo que se levanta contra os Teus filhos serão derrubados. Nós declaramos agora que toda barreira de aquele que não se sente filho, agora está sendo destruído, está sendo destronado no nome de Jesus. Você é filho de Deus. Ele quer manifestar o seu amor sobre você. Ele quer trazer um bálsamo de alegria. Ele quer colocar algo novo no seu coração. Ele quer te impulsionar a viver uma vida de pura intimidade com o Espírito Santo, como nós falamos. Da mesma forma que essa palavra alcançou os romanos, hoje alcança nós. É para nós no século 21. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, ouve a nossa oração, para que possamos viver a identidade nos dias de hoje como filhos amados. Em nome de Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Quem é a pessoa que não se sente amada aqui? Quem é a pessoa que o Espírito Santo está nos conduzindo, que não se sente como filho? Todos com os olhos fechados. Se você puder levantar só a sua mão, a gente vai lá do seu lado orar com você.
Quem é a pessoa que não se sente filho ou filha? Quem é que tem um sentimento de desamparo? Você conhece a Deus, mas você se sente sozinho. Levanta as mãos, só uma mão, para a gente poder orar. Só para a gente orar. Pai, traz paz ao coração. Traz paz ao coração, Senhor. Paz. Paz. Senhor, revela a tua vontade. Faz o teu querer, Senhor. Tira a angústia. Tira o medo. Tira os temores, Senhor. Traz algo novo. Faz a tua obra, Senhor. Deus está trabalhando. Continua com os seus olhos fechados. Você é filho de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos escolher como meninas dos olhos de Deus, como filhos de Deus. Obrigado, Senhor. No nome poderoso do teu Filho Jesus, nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que você saia daqui cheio da presença de Deus. Que você entenda que você é filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Mas fala com convicção: eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Vocês estão muito fracos, muito fracos. Desse jeito não vai chegar o som até os céus. Eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém. Que você seja cheio do poder de Deus. Que você saia daqui com alegria, com paz, cheio daquilo que Deus tem nos dado. A sua palavra é uma verdade. Nós cremos nessa palavra. E nós acreditamos que ela vai se tornar cada vez mais nos preparando para a eternidade. Amém?